Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser online devido aos probleminhas que nós estamos tendo, né? Nós não vamos poder ter a aula presencial por algum tempo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo 4 do caderno 1, tá? Do primeiro bimestre, para a gente fechar esse conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre o patrimônio cultural, sobre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Vou postar o vídeo aí no YouTube, que aí vocês podem estar sempre retornando ao vídeo sempre que necessário, tá? Acompanhe os slides e a apresentação. Patrimônio cultural. Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é o que é esse patrimônio cultural, certo? Olha só, afinal, o que é esse patrimônio cultural? O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outras. Ou seja, tudo isso daí que nós estamos vendo, ele faz parte do que é o patrimônio cultural. Como por exemplo, em Xinguara, nós temos a FACS. A FACS, que é a Feira Agropecuária de Xinguara. Essa feira agropecuária, ela é um patrimônio cultural do município, assim como também a festa da cidade, a festa de aniversário da cidade, tá? Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Ou seja, nós temos alguns monumentos por aí que eles são considerados patrimônio cultural da humanidade, mas para isso existe um órgão que é responsável pelo tombamento desses monumentos, tá? Existem para outras regiões monumentos e eventos que acontecem que se tornam de grande importância e patrimônio cultural do município ou da região ou do estado, sem precisar do tombamento. Como é a questão, voltando aí, como é a questão da FACS, da Feira Agropecuária. Não é um evento que é tombado pelo estado, mas ele já é considerado como patrimônio cultural da região sul e sudeste do Pará, principalmente para o município de Xinguara, tá? Que é importante pela questão econômica, pela diversão e tudo mais que acontece. Agora nós vamos entender um pouco como é que esse patrimônio cultural ele se divide. Percebam que o patrimônio cultural ele recebe duas classificações diferentes. A primeira classificação do patrimônio cultural é material. Esse patrimônio cultural material ele pode ser prédios, esculturas, monumentos, praças, igrejas, cidades, enfim. Como vocês veem aí no slide, nós temos em uma igreja, nós temos as pirâmides de Gizé no Egito e nós temos a Torre Eiffel. São apenas alguns exemplos do que pode ser esse patrimônio cultural material. Todo patrimônio cultural material é aquele que é palpável, ou seja, que você pode tocar, certo? Podemos considerar o patrimônio cultural material tudo aquilo que vemos e podemos tocar, ou seja, tudo que está materializado, certo? Tudo que é promovido, criado pela ação humana, pode ser considerado um patrimônio cultural material, desde que ele seja tombado, tenha alguma importância cultural e econômica e política para aquela sociedade. O outro aspecto que nós podemos classificar agora são os patrimônios culturais imateriais. Quais são esses patrimônios? Eles podem ser considerados a dança, culinária, músicas, festas populares, o modo de fazer algo, as celebrações, lendas, certo? Tudo isso pode ser considerado como cultural imaterial. A culinária, por que a culinária ela se torna imaterial? Pelo fato de, apesar de você poder tocar, palpar o alimento, mas ele é de curta duração. Você prepara o alimento, logo você vai ingerir aquele alimento e ele vai deixar de existir. Portanto, ele é considerado imaterial, tá? Que você vai apenas poder degustá-lo por alguns momentos e, enfim, ele acaba. Professor, mas por que ele é imaterial se eu posso ver? A dança, por exemplo, porque a dança ela só acontece naquele momento. Acabou aquele momento, apesar de estar registrado por câmeras de vídeo ou qualquer outro equipamento, ele não vai permanecer.
a dança ela não vai acontecer constantemente, todos os dias, o tempo todo. Portanto, esse é considerado imaterial, como o carimbó, o lundu, marajoara, as festas juninas. Todas essas daí são tombadas pelo IPHAN como patrimônios culturais imateriais do nosso país. Pelo seguinte fato, elas transportam a nossa cultura do passado para o nosso presente. Isso é de grande importância. Olha só, o patrimônio cultural imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração e constantemente criados pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Ou seja, esses patrimônios culturais imateriais, eles vão dar identidade a um povo, a um grupo de pessoas. Cada imagem, objeto ou lugar está encharcado de histórias que precisam ser resgatadas por meio de análises estéticas, sociais, geográficas, históricas, econômicas, políticas e culturais. Vamos entender agora. O que acontece? Cada objeto, eu coloquei aqui a máquina, por exemplo, essa máquina de costura bem antiga. De que período é essa máquina? Para que ela servia? Como ela era utilizada? Qual a análise social dela? Ela é de um período onde apenas as mulheres costumavam costurar, porque era a função feminina, né? A questão histórica, como começou, como surgiu essa profissão de costureira, de alfaiate, né? A questão econômica, de que maneira auxiliava na economia, tanto na economia doméstica como na economia de uma cidade, certo? A questão cultural, quem são as pessoas que trabalhavam com esse tipo de equipamento, quem utilizava, para que utilizava, como as utilizavam, né? Tudo isso vai influenciar onde surgiu, né? Quais foram as primeiras sociedades a utilizar esse tipo de equipamento. Tudo isso é de grande importância a gente compreender para entender o que o objeto, o significado daquele objeto para a história, certo? Professor, mas então quer dizer que apenas objetos podem ser patrimônios culturais? Não. Tanto objeto, lugar, ou imagem, ou eventos que acontecem, tudo isso pode ser considerado um patrimônio cultural. Toda manifestação artística faz parte de uma construção histórica social, resultado de um processo de construção ou transformação de identidade de determinada sociedade. Ou seja, as manifestações artísticas, tudo isso que nós vemos no nosso dia a dia, que nós convivemos, as festas, as celebrações religiosas, as festas não religiosas, os eventos que acontecem no nosso dia a dia, tudo isso ele vai ser utilizado como construção da história dessa sociedade. E com o passar do tempo, vamos perceber que se nós analisarmos lá os primeiros eventos que aconteceram daquele modelo, eles são completamente diferentes dos que acontecem hoje. Por que isso acontece? Porque a cultura ela passa por uma constante transformação, tá? Então é por isso que é importante observarmos o passado histórico e artístico, tá? Todo patrimônio material ou imaterial, antes de se tornar patrimônio cultural, passa por um processo de reconhecimento como tal. Mas quem faz esse processo de reconhecimento? Vamos conhecer esses órgãos aí responsáveis. Nós temos o primeiro órgão responsável, que é o IPHAN, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão brasileiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é uma autarquia federal do governo do Brasil, criada em 1937, vinculada ao Ministério do Turismo, responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. Tem a função de defender e favorecer os bens culturais do país, proporcionando sua existência e usufruto
para as gerações presentes e também futuras, buscando a preservação dos tesouros da cultura nacional. O papel do IPHAN é o de orientar e fiscalizar o patrimônio cultural material e imaterial, como os saberes e fazeres da população, as paisagens, as festas, as danças folclóricas. Esse trabalho envolve a manifestação do ser humano para preservar os valores históricos da cidade. É um dever do Estado e da sociedade, por meio de parcerias, preservar o nosso patrimônio histórico. Por isso, procuramos sempre trabalhar em conjunto. Essa última frase aí é da Selma Sade, tá? Que ela é pesquisadora do IPHAN e apresenta aí qual é o papel do IPHAN. O IPHAN, ele vai ter a função de observar, preservar, fiscalizar o patrimônio cultural público do nosso país. Tá? É ele quem vai orientar como se deve fazer, inclusive as reformas nos prédios, nos monumentos, tudo isso deve ser aconselhado pelo IPHAN e por seus engenheiros. Outro aspecto muito importante também relacionado ao IPHAN é que ele não vai apenas zelar pelo patrimônio cultural material, mas ele também vai incentivar a preservação do nosso folclore. Todos os eventos como danças, culinárias, festividades, tudo isso que é considerado patrimônio cultural e material, ele também vai tentar preservar. Nós temos outro órgão também que é de grande importância, esse a nível internacional, que é a Unesco, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, ela sempre aparece em alguns momentos no início do filme ou alguma coisa do tipo, sempre aparece o símbolozinho da Unesco em organizações sociais relacionadas à preservação. Sempre nós vamos ter esse símbolozinho da Unesco, que é muito conhecido, esse daqui, que é o principal símbolo que nós vamos ver aí. A Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, ou seja, Unesco, é uma agência especializada das Nações Unidas, ou seja, da ONU, com sede em Paris. Fundada em 4 de novembro de 1946 com o objetivo de construir para a paz e segurança no mundo, mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais humanas e comunicação e informação. As atividades culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural e estímulo da criação e a criatividade e a preservação das entidades culturais e tradições orais, assim como a promoção dos livros e a leitura. Em matéria de informação, a Unesco promove a livre circulação de ideias por meio audiovisuais, fomenta a liberdade de imprensa e a independência, o pluralismo e a diversidade dos meios de informação através do Programa Internacional para a Promoção da Comunicação. Ou seja, a Unesco ela é uma organização lá da ONU, né, que tem como principal função preservar os patrimônios culturais, principalmente relacionado às ciências, né? As ciências naturais, sociais e humanas, a comunicação, a informação. Ela vai trabalhar principalmente por meio da educação, isso que vai ser de grande importância, tá? Quero que vocês peguem no capítulo 4 e façam as seguintes atividades durante a semana. A função de vocês é fazer o resumo do capítulo 4, isso eu vou estar enviando o meu e-mail para vocês enviarem para mim por e-mail, que eu vou corrigir. Responder as atividades nas páginas 37, 38, 40, 41 e 42. E responder o teste seu conhecimento, que está na página 44, 45, 46 e 47, certo? Boa semana a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, só me procurar.